O MiG-31 é um daqueles aviões que não se entende apenas pelos seus números. Sim, impressiona sua velocidade próxima dos 3.000 km por hora, assim como impressiona seu tamanho herdado em parte do MiG-25, mas sua verdadeira importância está na ideia que ele representa. Porque o MiG-31 foi o resultado de uma doutrina muito específica: defender um território gigantesco com uma rede de radares, bases dispersas, controles terrestres e interceptadores capazes de atuar como uma barreira aérea móvel. Em vez de buscar a superioridade aérea ao estilo ocidental, com caças pesados para disputar o céu em combate dinâmico, o MiG-31 foi projetado para negar o acesso, fechar rotas, interceptar ameaças a grande distância e fazer com que qualquer incursão sobre território soviético tivesse um custo altíssimo. Também é um exemplo de como a aviação soviética resolvia problemas de maneira muito direta. Onde era necessária velocidade, alcance e detecção, foi construído um avião enorme e resistente, com um radar muito poderoso. O resultado não era necessariamente refinado, mas sim eficaz dentro da sua missão. Hoje, em uma época dominada por drones, mísseis de cruzeiro, caças furtivos e guerra eletrônica, o MiG-31 parece uma criatura de outro tempo. Mas ele continua aí, voa até hoje e enquanto puder combinar altitude, velocidade e mísseis de longo alcance, continuará sendo uma ameaça que os planejadores militares não podem ignorar. O nome oficial era MiG-20 e um MiG-31. Mas para a OTAN, Foxhound, um interceptor pesado, supersônico, de alta velocidade, nascido na Guerra Fria para patrulhar a imensidão do céu soviético. E é essa a história que vamos ver em um novo vídeo da Aeropedia de Mundo de Aviação. Para entender essa aeronave, é preciso começar pelo mapa. A União Soviética precisava cobrir milhares de quilômetros de fronteira, enormes extensões no norte, no Ártico, na Sibéria e no Extremo Oriente, além de áreas onde a infraestrutura era muito limitada. Não se trata simplesmente de decolar um caça de uma base próxima e sair para interceptar. Muitas vezes o avião precisava voar muito longe, rápido e com autonomia suficiente para cobrir espaços enormes. Durante a Guerra Fria, a ameaça ia além de um bombardeiro estratégico tradicional. Também existia o risco de aviões de reconhecimento de grande altitude, mísseis de cruzeiro, penetração em baixa altitude e plataformas ocidentais capazes de operar longe do alcance dos sistemas convencionais. A defesa aérea soviética precisava de uma aeronave que pudesse chegar muito rápido, patrulhar grandes setores e atuar como uma extensão do sistema de vigilância do país. Na década de 60, a União Soviética determinou que não tinha dispositivos de defesa antiaérea eficazes nas zonas árticas, onde poderiam entrar bombardeiros como o B-50 e dois Stratofortress e os novos aviões espiões daquela época de alta velocidade, como o Lockheed SR-70 e um Blackbird norte-americano. O antecedente direto foi o MiG-25, um avião que impactou profundamente o Ocidente quando sua existência foi revelada. Por anos, ele foi visto como um super caça que superaria tudo da OTAN, mas depois sua real natureza foi melhor entendida. Era um interceptador de altíssima velocidade, alto teto operacional, mas com limitações importantes em manobrabilidade, eletrônica e operação em baixa altitude. O MiG-25 podia ir muito rápido, mas o mundo estava mudando. Era necessário um avião capaz de ir além da simples velocidade. Tinha que detectar melhor, se coordenar melhor, operar em condições mais variadas e atacar alvos em cenários complexos. Dessa necessidade surgiu o MiG-31. Embora compartilhasse com o MiG-25 uma filosofia geral, o MiG-31 não foi apenas uma versão melhorada. Ele manteve o conceito de um interceptador grande, rápido e de longo alcance, mas incorporou uma estrutura reforçada, uma cabine para 2 tripulantes em vez de um, motores mais adequados para sua missão. E, acima de tudo, um sistema de radar e enlace de dados que o transformava em uma peça integrada dentro da defesa aérea soviética. Quando se analisa a diferença entre esses dois aviões, aparecem diferenças muito importantes. O MiG-31 foi projetado com uma asa alta, fixa, de implantação elevada em relação à sua fuselagem. Sua estrutura foi pensada para suportar velocidades supersônicas sustentadas e operações mais exigentes do que as do MiG-25, incluindo voo supersônico em baixa altitude, algo que impunha cargas e vibrações muito severas. A cabine de 2 lugares era um dos pontos-chave. Na frente vai o piloto e atrás o operador do sistema de armas. Isso era fundamental porque o MiG-31 era uma plataforma de interceptação complexa.
Seu radar, seus mísseis e seu enlace de dados exigiam gestão tática. Em uma missão real, o tripulante traseiro podia se concentrar na detecção, acompanhamento e priorização de alvos, enquanto o piloto mantinha o avião em um perfil de voo adequado. Os motores também eram essenciais. Utilizava 2 motores turbofan Soloviev D-30F6 que eram mais adequados para um interceptador de longo alcance do que os motores do MiG-25. Não se tratava apenas de empuxo bruto, o avião precisava de uma combinação de velocidade, autonomia e capacidade de operar em grande altitude. Seu peso máximo de decolagem girava em torno de 46 toneladas, um número enorme para um caça convencional, mas coerente para um interceptador pesado, carregado de combustível, um radar pesado, mísseis e estrutura reforçada. Sua velocidade máxima costuma ser citada em torno de Mach 3 ou cerca de 3.000 km por hora em grande altitude. Embora muitas vezes se fale em Mach 3, essa velocidade não era alcançada em condição normal de operação sustentada. Em aviões dessa classe, o limite não é determinado apenas pelo empuxo, mas também pelo aquecimento aerodinâmico, pela vida útil dos motores e pela fadiga estrutural. O MiG-31 podia voar extremamente rápido, mas fazer isso rotineiramente em velocidades extremas degradava muito a aeronave. Este foi um dos primeiros aviões de combate operacionais equipados com um radar de antena em fase, o SASLOM. Em plena Guerra Fria, isso foi um salto enorme. A ideia não era apenas detectar um alvo a longa distância, mas também rastrear vários objetivos e permitir ataques coordenados com mísseis de longo alcance. Esse radar permitia enxergar mais longe do que muitos interceptadores de gerações anteriores e, principalmente, possibilitava o trabalho em conjunto. Um grupo de MiG-31 podia cobrir uma frente enorme, compartilhando informações entre os aviões e com as estações de controle em terra. Isso é o enlace de dados, e o transformava em uma espécie de nó aéreo dentro do sistema de defesa soviético. A filosofia era bem diferente da de um caça ocidental, projetado para patrulhar, identificar visualmente e entrar em combate manobrado. O MiG-31 podia atuar como uma barreira móvel. 4 aviões bem posicionados podiam cobrir centenas de quilômetros de espaço aéreo, trocando informações e guiando mísseis contra alvos que tentassem penetrar no território. Isso era especialmente importante contra bombardeiros, aviões de reconhecimento, mísseis de cruzeiro e alvos que voavam baixo. É que a União Soviética precisava de um avião capaz de reagir a ameaças que nem sempre viriam por rotas previsíveis nem em grande altitude. O radar SASLOM S-800, que era utilizado em algumas versões do MiG-31, tinha um alcance máximo de 200 km, podendo rastrear até 10 alvos ao mesmo tempo e atacar simultaneamente 4 deles com seus mísseis Bimpel R-33. Segundo os soviéticos, teria sido possível abater o SR-71 Blackbeard com segurança, algo que não conseguiram fazer com o MiG-25 lançando seus novos mísseis de longo alcance. Isso fez com que os americanos mudassem de tática e ficassem mais cautelosos com os voos de espionagem. O armamento original do MiG-31 reflete bem sua missão. O míssil mais característico foi o R-33, conhecido na designação da OTAN como AA-9 Amos. Era um míssil ar-ar de longo alcance, criado para atacar bombardeiros, aviões de apoio, plataformas de reconhecimento e outros alvos valiosos. Podiam ser carregados nas asas ou semi-integrados à fuselagem. Fuselagem, uma solução que reduzia a resistência aerodinâmica e permitia manter seu perfil em alta velocidade. Também contava com um canhão interno GSH-6 de 23 mm, embora na prática o canhão fosse secundário. Com as modernizações posteriores, especialmente o MiG-31BM, o avião recebeu capacidade para empregar armamentos mais modernos, incluindo mísseis ar-ar de maior alcance como o R-37M. Esse míssil é um dos fatores que explicam por que o MiG-31 continua sendo relevante até hoje. É que um lançamento de um avião que voa tão alto como este pode proporcionar ao míssil melhores condições iniciais, mais energia, maior alcance efetivo e uma janela de ameaça mais ampla. Na Guerra da Ucrânia, por exemplo, essa combinação colocou novamente o MiG-31BM no centro da discussão, já que ele utilizava os mísseis R-37 de alcance muito longo. Seus motores a jato Soloviev D-30 que lhe permitiam alcançar essas grandes velocidades em grande altitude e chegar a quase Mach 3, são dos maiores já instalados em um avião de combate. E para que vocês tenham uma ideia do tamanho, o D-30 é o mesmo que equipa o cargueiro Ilyushin Il-76 sem pós-combustão, é claro.
O tripulante operador do sistema defensivo e do radar sentava-se em tandem, ou seja, atrás do piloto, e também tinha uma alavanca de controle tipo joystick de comando de voo eletrônico para pilotar o avião. Ele podia pousar a aeronave usando um periscópio com espelho especial acima da cabine traseira. O MiG-31 é uma peça de um sistema de defesa aérea. Ele decolava guiado pelo controle terrestre, recebia informações dos radares, podia compartilhar dados com outros aviões e interceptadores e se posicionava para interceptar alvos antes que chegassem às zonas críticas. Sua velocidade lhe permitia reagir rapidamente, sua autonomia lhe dava capacidade para patrulhar áreas extensas, seu radar o transformava em um sensor aéreo de longo alcance e seus mísseis o habilitavam a atacar alvos antes de entrar em um combate direto. Em regiões como o norte soviético, onde as bases estavam separadas por enormes distâncias e as condições climáticas eram extremamente severas, um avião assim fazia sentido. O primeiro protótipo foi denominado J-155MP e realizou seu primeiro voo em 16 de setembro de 1976. A produção dos primeiros 8 exemplares foi destinada a testes aerodinâmicos, fadiga estrutural, motores e desempenho, e a fabricação em série dos aviões começou um ano depois. Após o primeiro MiG-31 básico de produção, surgiram melhorias importantes. Uma delas foi o MiG-31B, que incorporou melhorias na aviônica, capacidade de reabastecimento em voo em algumas configurações, e também depois existiram versões modernizadas a partir de células anteriores, como o MiG-31BS. O MiG-31BS-31M foi uma tentativa de levar o conceito muito mais longe. Tinha mudanças no radar, aviônica, armamento e design geral, mas apareceu em um momento complicado, na fase final da União Soviética. E como aconteceu com muitos programas soviéticos avançados, o colapso econômico e político limitou seu futuro. Protótipos foram construídos, mas ele não entrou em produção em massa. A versão mais importante em serviço atualmente é o MiG-31BM. Essa modernização atualizou o radar, os computadores de missão, a cabine, o armamento e a capacidade de combate. O objetivo foi estender a vida útil de plataformas que já estavam em serviço e eram caras, mas ainda úteis para essa missão muito específica, a de interceptador de longo alcance. Também, mais recentemente, surgiu o MiG-31K, uma transformação muito mais específica. Essa versão foi adaptada para transportar o míssil K-47 Kinjal. Nesse caso, o avião deixa de ser principalmente um interceptador e passa a funcionar como plataforma de lançamento de uma arma estratégica ou semi-estratégica. Essa adaptação mostra algo interessante. A Rússia decidiu manter o MiG-31 não apenas por falta de substituto imediato, mas por sua combinação de velocidade, altitude e capacidade de carga, que o torna uma plataforma útil para lançar esse tipo de armamento de longo alcance. É capaz de suportar no máximo 5G em velocidades supersônicas. Também podia realizar missões de escolta tática de bombardeiros de longo alcance, como os bombardeiros estratégicos Tu-160 ou os bombardeiros navais Tu-20 e Tu-M3. Em meados dos anos 90, haviam sido produzidas cerca de 519 unidades, das quais 320 estavam em serviço operacional até o ano de 2020. O Cazaquistão foi o único operador estrangeiro do MiG-31 que, por ser uma aeronave muito especializada para missões de longo alcance e velocidade supersônica, não foi vendida com sucesso para outros mercados. O MiG-31 é um avião de outra época. Seu projeto nasceu nos anos 70. Sua produção pertence ao mundo soviético, onde os aviões eram enormes, velozes e especializados, mas isso não significa que hoje ele seja irrelevante. Atualmente, muitos aviões de combate buscam a furtividade ao radar, a fusão de sensores e a guerra em rede. O MiG-31 está muito longe de ser um caça furtivo, também não é econômico de operar. Seus motores consomem muito, sua manutenção é cara e exigente, e sua estrutura não foi projetada com critérios modernos de eficiência. Mas ele ainda possui algo que poucos aviões hoje oferecem em conjunto: grande velocidade, grande teto operacional, um radar potente e a capacidade de empregar mísseis de muito longo alcance. Quando atua protegido pela própria defesa aérea, sem precisar avançar muito em território inimigo, pode ser uma ameaça séria. Na Ucrânia, seu papel é entendido justamente assim: não precisava penetrar como um avião de ataque clássico.
Ele se mantinha a uma grande distância, voando muito alto e lançando mísseis de longo alcance, obrigando os pilotos inimigos a operar com limitações. Paralelamente, a versão do míssil Kinzhal adiciona outra dimensão. Já não se trata apenas de defesa aérea, mas de uma projeção de ameaça. Lançar um míssil como o Kinzhal a partir do MiG-31K complica a resposta do adversário. Como vimos, a grande fortaleza do MiG-31 é sua especialização. Ele foi projetado para uma tarefa e otimizado para ela. Mesmo nesse papel, ainda é um avião muito perigoso. Seu radar e enlace de dados deram a ele vantagem doutrinária na época. Sua estrutura robusta o tornava apto para condições difíceis e seu tamanho, que em outros contextos mal interpretados seria uma desvantagem, permitia que ele carregasse combustível, sensores e armamento pesado. A produção desta aeronave terminou nos anos 90 e cada modernização dependia de fuselagens existentes. Por isso, a Rússia optou por estender a vida útil e modernizar os aviões, mas não produziu uma nova geração de aviões para substituí-los do zero. Ainda assim, sua permanência demonstra que nem todos os aviões envelhecem da mesma forma. Alguns ficam obsoletos porque sua missão desaparece, outros sobrevivem porque sua missão continua existindo. No MiG-31, a necessidade de interceptar alvos a grandes distâncias e ameaçar aeronaves de longe continua. Espero que tenham gostado. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo de Aviación. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación.